Gente, Hum. mistérios do século XXI. Cara, pessoal, bem-vindos de novo. Esse horário deve ficar muito sobrecarregado o Insta aqui, Deve, eu acho. deve. Não, eu juro que eu já pensei em fazer mais cedo. Oi, rei, de É novo. melhor, será? Isso, eu já pensei em fazer mais cedo. O problema é que às vezes mais cedo a galera, né, os meus convidados e as pessoas que vão nos assistir estão trabalhando, estão ocupadas, né? Então, no final, a novela das 8 é sempre melhor, né? As pessoas sempre assistiram mais novela das 8, né? A novela das 6 as pessoas não tinham muito tempo, né? Ai, meu Deus do céu, eu tô ainda no esquema da Globo. Novela das 8. Travando ainda, gente? Ó, acho que a Mê falou que tá travando ainda. Tá travando, gente? Então, hein? Oh, meu Deus. Tô bem travado aqui, eu tentei várias vezes. Sim, sim. Aqui. Que coisa, pausou e tudo mais, né? Que loucura. O que será que tá acontecendo? Ui. E agora? A gente. O pessoal tá vendo a gente ou não? Agora tá melhor? A Mê falou que. Ui, vamos lá. A Bom, gente vou é brasileira. tentar A retomar gente tá. rapidinho. Vamos, a gente começa tudo de Tentar- novo. Agora tá melhor? Às vezes é até melhor, que lá foi ensaio, gente. Né? Mas você acha que se recomeça, a gente se apresenta de novo? Sim, sabe por quê? Porque aquela lá não ficou gravada. Essa daqui vai ficar. Né? Eu não sei, você gravou? Até porque. Você chegou a gravar, não? Caiu tudo sozinho aqui. Tá. Ó, pessoal, para quem está nos assistindo agora, para quem vai ver depois essa gravação, essa live tá dando o que falar. Eu comecei a tentar pelo meu perfil, porque eu estou convidando a Pati, né, para né, contar a sua história de vida. Mas obrigado, pessoal que está voltando aí. Obrigada mesmo. E então, o pessoal que vai assistir depois dessa gravação, no final eu tentei chamar a Pati, não consegui, não sei porquê, não consegui aceitar ninguém na minha live. Aí a Pati agora está me convidando. E aí também já caiu conexão, já aconteceu de tudo, mas a gente é brasileira e vamos embora, vamos tentar mais uma vez. Estão conosco? Bora? Vamos lá, gente. Vocês estão aí? Dá um oi pra gente, para animar a gente. Ai, ai, ai. E vamos embora. Vamos nos apresentar mais uma vez, só para ficar gravado? Tá Eu sou bom. a Jaqueline Bezerra, eu sou psicóloga, eu sou cadeirante para quem não está vendo. Oi, o pessoal dando oi, obrigada. E o pessoal perguntando o que é autismo. Já já a gente vai chegar lá, que legal. Oba, o pessoal tá, né, é uma pauta super importante que você vai trazer, viu, Pati? Que legal. Então, vamos lá. Eu sou Jaqueline Bezerra, eu sou psicóloga, eu sou cadeirante, eu sou mãe do Victor, eu sou esposa do Tony, eu sou irmã dessa convidada especial da Patrícia Heiler, aê, que eu a chamo carinhosamente de Pati. Então, eu vou chamá-la de Pati o tempo todo, não terá jeito. Eu sou irmã da Meira, sou irmã do Will, e se for falar todas as referências aí, são gigantes, né? Pai, mãe, amigos e por aí vai. Então, a gente é tudo isso e muito mais. E a proposta da Biblioteca Humana é que a gente possa ouvir histórias, né, como a da Pati, que nós ouviremos hoje, porque eu acredito que todos nós temos potencial e história para criar um livro. Então, nós somos um livro humano. Se a gente for conversar aqui com a Meire, né, com a Dê, com a Jana, que estava aqui, eu não sei agora se está, mas com todo mundo que está aqui nessa live, que vai nos assistir depois, todo mundo tem potencial para fazer um livro e trazer muita coisa boa para nós. E nesse momento, quem entrará será a Pati. Eu sou branca, eu tenho cabelo liso preto, olhos pretos, estou com uma blusinha azul. E no fundo tem um quadro, livros, flores, mais ou menos isso. Pati, manda ver. Vou me apresentar, então. Eu sou Patrícia Heiler. Me descrevendo um pouco, né? Sou branca, de cabelos longos, estou de azul. Aqui atrás tem são pictogramas que a gente usa em comunicação aumentativa, que a gente está usando com o Arthur. Depois, quem quiser, me pergunta, porque eu acho que não vai dar tempo de falar, né, muito a respeito, Muito mas são fabuloso. pictogramas com as core words deste mês de fevereiro, né?
Tem 12 palavrinhas aqui, que são palavrinhas essenciais para a gente trabalhar com o Arthur. Isso fez muita diferença para o Arthur começar a se comunicar agora, com 7 aninhos que ele começou a se comunicar. Ah, a Jana voltou. Voltou, aí, Jana. A Cris voltou, valeu, público fiel. Bonitinhas, obrigada, galera. Bom, eu fiz medicina, fiz comunicação social, fiz psicologia, vários cursos na área de autismo, pós-graduação em autismo, simpósios e tudo mais. Também me especializei em medicina tradicional chinesa, em técnicas de mobilização de ki mental para reprogramação da mente, enfim, um monte de coisa. Sou sou a irmã mais velha de 4, a Jaque é a terceira, sou casada com Tudão. E tenho 2 filhos, tenho o Luca, tenho o Tutu, com 7 aninhos, e ele também tem, além de autismo, né? Além do transtorno do espectro autista, ele também tem cavernomas múltiplos, que depois também, quem quiser saber melhor, eu explico melhor. E eu acredito que tudo isso, né? Fiz medicina, comunicação social, psicologia, todos esses cursos, tudo isso foi me preparando para ser mãe do Tutu. Eu acredito que tudo isso foi me transformando para transformar a minha vida do Tutu, né? O livro da Jaque. Sim, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Linda, obrigada pelo trocadilho. Acho que é isso. Sim, tá ótimo. E aí, muito bom, vamos lá. Né? Eu pensei, e como que eu posso fazer meu livro humano? Né, em relação a esse assunto de autismo. Eu pensei em fazer 5 dicas, um livro de dicas. Então, eu sou um livro humano tentando dar dicas com as experiências que a gente teve em família com o Arthur. Então, a gente organizou aqui umas 5 dicas que a gente acha fundamental para toda a família saber que toda família que tem que dar um suporte para o seu autista. Essas dicas eu acho que são fundamentais para a gente saber. Então, eu tenho que dar algumas informações aqui que eu acho que podem ser bem legais, que podem ajudar. Bora lá. E aí... Então, vamos lá. Vamos lá, quer me perguntar primeiro, né? Bora, sim, Não, o que é o TEA? O que significa a palavra TEA? O que é o autismo? Conta um pouquinho. Por favor, bora lá. É uma sigla, né, para transtorno do espectro autista. É todo um espectro, né? São autismos, cada um é único. Tem mais de 1000 genes aí que o pessoal fala aí nos estudos relacionados ao autismo. Então, é toda uma complexidade, né? E Sim. Aí, o que a gente pode falar para chegar nesse diagnóstico, né? O que envolve? Quais as características do transtorno do espectro autista? A gente usa, para fazer diagnóstico, né? Os médicos, nós usamos tanto o DSM-5, né? Que é o Manual de Transtornos Mentais, quanto o CID-10, ou o CID-11 agora. Entrou o CID-11 também. Que aí todo um tempo aí para adaptação, né? Mas para poder fazer o diagnóstico é a nossa referência, né? O manual, o código de doenças e tal. E o autismo, as características, né? De acordo com o DSM-5, estou indo no DSM-5 assim para dar uma funilada. Perfeito. A gente precisa ter alterações, né? Dificuldades de comunicação, de interação social e também comportamentos repetitivos e restritos. Então, essas 3... Isso, esse, né, é o coração do autismo, as dificuldades de interação social, de comunicação e os comportamentos repetitivos e restritos. Existem muito mais características, mas essas 3 são bem importantes. E eu acho que vai entrar ainda muito mais aí para o DSM-5, para o CID-10, ainda tem muita coisa para acontecer. O CID-11 já mudou, já colocou deficiência intelectual ali para fazer algumas diferenciações. Tem muita coisa. A gente percebe 2 em cada 3 autistas têm problemas de motores. Então, eu acho que muita coisa deve mudar. Mas o coração é esse, dificuldade de comunicação e interação social. Aí, o autista é muito, né, único e tem muita coisa para entrar. Sim, por isso que é um espectro, né? Então, não é o autismo em si. E por isso que até uma coisa que a gente
estava comentando, né, e tudo mais, de que existem alguns símbolos, né? E existe tanto a cor azul, pela prevalência aí no sexo masculino, e existe também aquela fita de quebra-cabeça, justamente por essa, né, por essa grandiosidade, né, por essa especificidade de cada autismo, vamos dizer assim. Isso, eu acho que esse enfoque talvez seja melhor, porque essa questão dos símbolos é meio polêmico. Melhor falar que Sim, é essas coisas verdade. da diversidade e tal, porque é um pouco polêmico, porque ó, quem criou o quebra-cabeça disse que é porque as pessoas autistas são difíceis de compreender. Ah, Quebra-cabeça. é. Aí não é muito Não, legal, né? não Então tem é. Não, eu cheguei a ler sobre isso polêmica, também. Não é já vi, legal. Eu li, eu li. tem Também não problema. gostei. Vocês conseguiram entender, pessoal? No final, essa pessoa que criou essa simbologia do quebra-cabeça é como se os autistas fossem difíceis de entender. Acaba sendo algo capacitista. E É até um pouco, agregando aqui, é, e até é, agregando aqui esse termo, né? O capacitismo é o preconceito com relação à pessoa com deficiência. Então, de certa forma, falar que alguém é difícil de ser entendido não é legal, né? é Por isso que o, existe toda uma discussão aí os com relação a esse termo, é polêmico. próprios Mas é que autistas acaba. gostam É. muito, né? Eles Não, preferem imagina, fala. É, autismo. Esses símbolos aí dão margem para umas discussões. sim. Mas É que no final é interessante gostar, conhecer, né? está sendo usado, né? Está sendo usado aquele lá Isso, com quebra-cabeça, é bom que as pessoas saibam que tem essa associação. Apesar de isso. ser tão boa assim, mas pelo menos é legal a gente informar, né? Isso, para as pessoas conhecerem, com certeza. Mas bora lá. Então, no final, existe toda essa comunicação, essa questão, então, tanto da interação social, como da comunicação e como da estereotipia, né? Isso, E os os repetitivos. movimentos repetitivos. Tem todo um Certo. comportamento. É, é porque tem tantos tipos, né? Tem comportamentos tão restritos que a pessoa precisa ficar fazendo muitos rituais, sabe? Assim, Sim, tem muita tá. complexidade. Se a gente for começar a Sim, mergulhar, aí eu acho que uma coisa que é muito legal que a gente está vivendo uma era que está muita informação disponível aí para a gente muita. pesquisar. Então, na internet, quem precisar de mais detalhes a respeito, né, dos sinais, porque tem muita coisa, né? Sim, O foco para o sim, diagnóstico, a gente está falando aqui, o coração do autismo é essas questões, essas dificuldades de comunicação e interação. Mas tem sim, muita coisa que a gente precisa, sim. que é útil para poder saber que está no espectro. Entendi. Só um E comentário também, que eu acho que não ficou gravado, que a gente acabou gravando, né, da outra vez, e agora vamos registrar aqui nessa, a prevalência, então, você comenta, a gente, né, tanto no sexo masculino, como com relação à quantidade de pessoas, né, que tem aí, de acordo com os dados com o americanos, CDC, né, com o CDC. isso, o Código o CDC, né, o Controle de Doenças americano, que acaba fazendo bastante pesquisa e estava mais ou Isso, menos 1 por 40. Agora eu não sei se mudou um pouco, mas cada vez mais, né? Uma criança sim, autista a cada 40 crianças está muito sim, alto, né? E isso sim, se deve, acho que, a muitas coisas, muitos fatores. Além de é, estar se fazendo mais diagnóstico, eu acho que tem muita coisa mudando, né? As questões ambientais, se fala muito nas questões ambientais maternas até, né? Se a mulher teve doenças, né? Ficou doente, teve uma virose, as doenças da própria gestação, enfim, tudo isso pode estar interferindo. A idade dos pais, tem muitas coisas que dizem que podem ser as causas de autismo, mas ainda ninguém sabe tão certo, porque é muita coisa envolvida. Os estudos aí falando que tem mais de 1.000 genes associados com autismo. nossa, É muito 1000 é coisa demais. muita 1000 é coisa. demais. Eu tenho um gene detectado e já é complexo. E Imagina 1000 genes, né? Uma variedade gigantesca, né? ainda tem Então, muito lá frente para estudar, muita genética, tem muita coisa sim. para a gente Mas conseguir entender, né? Muita sim, complexidade mesmo. sim. Mas é muito legal porque isso que você vai trazer, assim como. Opa, não vi qual foi a pergunta aqui. Daqui a pouco eu vou. Pergunta de novo, porque acho que desceu aqui. Tem alguma perguntinha aqui no meio do caminho.
Por favor. Ah, E... acho que eu vou Ah, falar sobre isso. Quem será deportante? Como será o nome dela? e ela me segue. É Denise ou D? Eu tô na dúvida do seu nome. Eu esqueci D. Débora Denise. É Denise, não é D? Peraí. Você conseguiu ler a pergunta dela? Como que, quando recebi o diagnóstico como que eu aceitei tudo isso? Então, é uma das coisas Ah, que ótimo. Bora. Ela Denise, vai é uma contar. coisa Denise. que eu quero falar aqui também, porque Sim, bora. é muito importante. Isso que você está perguntando é muito importante. Muito, Isso. muito, muito. As Conta famílias não tudo. Vambora. e tudo isso tem um reflexo na vida deles, nossa, e tudo mais, né? Mas já vou voltar, tá bom, Denise? Vou voltar. Eu ia falar, porque a primeira dica que eu levantei aqui é o que fazer. Imagina, não fica à vontade, pode perguntar, Denise. A gente vai voltar, a gente vai voltar. O que fazer na suspeita de autismo, né? Eu peguei essa primeira dica, o que a gente precisa fazer quando tiver uma suspeita de autismo. Então, um dos instrumentos que a gente tem para tentar rastrear precocemente o autismo é esse aqui, chama MChat. Não sei se vai dar para ler. Dá para ler sim. MChat, né? É uma escala Dá de para ler rastreamento sim. precoce do autismo. Dá para fazer com a criança pequenininha, bebê. Tipo 1 ano e pouco. Então, tem 23 perguntinhas aqui. E tem Dá exemplo de algumas algumas. que são muitas que eu queria muito, ó. Eu como, né, mãe de alguém com autismo, eu queria muito que com 1 ano e pouco alguém me perguntasse isso e já levantasse suspeita, porque na suspeita a gente já precisa começar a tratar. E tratar não é só, a gente não pode ficar esperando o diagnóstico. A gente precisa fazer estímulos com essa criança para que ela desenvolva as habilidades da mesma idade, das crianças da mesma idade, né, dos pares da mesma idade. Então, isso eu queria muito que alguém tivesse feito comigo, sabe? Tivesse feito esse rastreamento, a gente já levantasse a pulga atrás da orelha, já Sim, começasse a fazer estímulos. E hoje em dia, a gente precisa, né? O ideal é que tenha uma equipe multidisciplinar. Psicólogo, terapeuta ocupacional com especialização em integração sensorial, porque eles têm muita alteração sensorial. sim, Eu acho que eu não vou conseguir falar. Eles precisam, tem que ser tudo muito específico para o nosso filho, né? Então, precisa de psicólogo, TO, sim, físico, fono, precisa de uma equipe multidisciplinar. Mas eu acho que o legal é que sim, quando a gente suspeita, a gente já pode ir atrás. Na internet mesmo, tem gente muito bacana, muito generosa, muito capacitada, que ensina a gente a estimular o nosso filho, que ensina o que a gente precisa fazer. Porque o filho ignora, a sim, gente acha que é surdo, ele não olha pra gente. Então tem tanta coisa que eu ainda preciso falar. Mas ó, uma das sim. perguntas do MChat Ah, ó, aqui a pergunta 20. Você alguma vez já se hum, perguntou se a criança é surda? A gente se perguntou. hum, Por lá, perto de sim, 1 aninho, a gente chamava e ele não olhava. A criancinha com 6 meses olham. A gente chama, eles olham, né? Pequenininho. O Arthur, com 1 ano e pouquinho, não olhava. Se alguém tivesse feito esse rastreamento comigo, teria me ajudado tanto. Alguém me sim, chacoalhado, né? Olha, tem uma suspeita aí. É melhor você já começar, ó, vai por esse caminho, aquele outro, sabe? Seria tão bom. sim, Então, todo pediatra, meus colegas médicos, queria tanto todos os gente da área da educação, né? Como a Jana que está aqui, né? Todo mundo sim. que Da contato com saúde como um todo, né? como um todo, da saúde e da educação também, né? Sim, da Porque muitos educação, pais não percebem, quem percebe é a professora lá da escola, né? verdade. Sim, sim. Então, quanto mais tiver todo mundo aí mais atento a essas questões, ó, tem 23 perguntinhas, mas tem umas aqui que são bem específicas voltado Mas, para o autismo. Se sim. você já Não, tiver até, duas dessas perguntas específicas aqui, elas têm destaque. Eu não sei se dá para ver, ó, tem umas em vermelho, tem umas aqui específicas para autismo. Se alguém tiver dúvida, depois pode me perguntar. E tem na sim, internet. sim. E aí, se tiver duas dessas suspeitas aqui, já é legal começar a fazer um estímulo. E para fazer esse estímulo, a Sim, gente não adianta só falar, preciso fazer estímulo, a gente precisa saber como. E é isso que sim. eu estou tentando aqui. A gente pode. Ah lá, Jana. Ai, que linda! Neuropsicopedagogia. Perfeito. A Muito gente bom, muito precisa bom.
suspeitar e já começar a tratar. Essa é uma das primeiras dicas que eu trago aqui, porque eu queria Sim, muito que tivesse acontecido comigo. Porque com 7 meses a gente começou a perceber que tinha alguma coisa diferente com o Arthur. Se alguém tivesse dado esse alerta pra gente, chacoalhado, tudo podia ser diferente, porque sim, tem é cérebro. Quando eles sim, são pequenininhos, o cérebro é como se fosse o cérebro mais molinho. Eles têm uma neuroplasticidade para fazer os caminhos sim, neurais, assim, é muito mais fácil quando eles são pequenininhos. Então, esses estímulos que a gente precisa aprender a fazer com esses profissionais especializados, precisa começar enquanto eles estão assim pequenininhos, bem pequenininhos, né? Olha, sim, ó, com 7 meses, um ano e pouco. Se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho agora, poderia ter sido sim, completamente diferente, porque à medida que o tempo passa, tempo é cérebro. Eles vão acumulando atrasos e mais atrasos e mais atrasos e mais atrasos e fica tudo mais complicado. Complica a com vida deles, certeza. complica a vida da gente, complica a vida de todo mundo. Então essa é a Sim, primeira coisa que só eu um queria. comentário que, sim, que você comentou, né, que assim, o pessoal tanto da área de saúde como o pessoal da área de educação, mas independente até, todo mundo que está aqui nos assistindo ou que irá nos assistir, né, nós tios, né, parentes, amigos, tarará, a gente multiplicar a informação, né, porque até ontem o autismo não era conhecido, né, hoje o autismo já está sendo muito mais conhecido. Eu, como tia do Arthur, né, eu acabo conseguindo estão perguntando da escola do Arthur. Menino, É, Denise, essa questão, mulher, né? é muito Mas, sim. Então, no final, todos nós aqui, como multiplicadores, a gente pode sim colaborar. Então, assim, sei lá, você viu algum amigo, alguém com um aparente atraso e tudo mais, compartilhar com essa mãe, compartilhar complicado. com quem está perto. Conhecimento a gente tem que dividir, né? Perfeito, que perfeita colocação, é verdade, porque se você começa a estimular, teve uma suspeita e já começou, não importa se a criança depois quiser ir atrás, quiser não, precisa ir, né? Precisa ir atrás direitinho do diagnóstico, né? Com um médico especialista em autismo também. Não adianta ir em qualquer médico, não adianta qualquer profissional, não adianta qualquer psicólogo, não adianta qualquer TO, não adianta qualquer fono. Precisam ter experiência, precisa ter se especializado em autismo, porque senão a gente Sim, perde muito tempo, um tempo muito precioso. sim, Mas o que é importante é que, na dúvida, começar a buscar como faço para estimular o meu filho, né? Ele tá me demonstrando algumas alterações e tal. Buscar esses profissionais que depois eu não sei se vai dar tempo de falar, mas se quiser depois me pergunta. Ai, meu Deus. sim, E uma criança, depois se você fizer o diagnóstico, se é ou se não é autismo, o fato de você estimular, os dois saem ganhando, tendo ou não tendo autismo. sim, O estímulo já é, o estímulo é justamente para desenvolver habilidades para a idade daquela criança. Então, perfeito. todo mundo sai ganhando. Precisamos Sim, estimular. Na dúvida, tem que sim, começar para ontem. com Depois certeza. é importante, tem que ir atrás do diagnóstico, até porque tem muita coisa aí que eu não sei se vai dar tempo de falar, mas tem muita Sim, coisa que mas precisa, vamos lá. laudo, né? Tem que ter o laudo direitinho. Sim, sim. Agora vamos Mas lá. O tema do seu livro, né, é o que que a família precisa ter. E o que que e, você pode nos trazer com relação a isso, assim? ó, Como que foi para sua família? Como que está sendo para sua família? O que que você aprendeu, né? é De uma forma tanta, ainda genérica, claro, é tanta coisa. tanta coisa. Vamos A lá. primeira eu construí justamente por isso, porque eu senti falta de ter recebido esse alerta, de ter suspeitado e de ter começado o tratamento. Eu queria tanto ter sabido de tudo isso antes, né? Então, a primeira dica Sim, é essa: a gente tem que aprender a estimular. Tem profissionais muito legais que ensinam, generosos, ensinam direitinho, porque a criança ignora, a criança não olha e tem como a gente acessar essas crianças. E eu não sei se sim. vai dar um pouquinho disso, mas eu queria. A segunda Tá, vai dica lá. que queria trazer, o que uma família com um membro Isso. autista precisa saber. Então, eu acho que Exato. precisa estar muito aberto para se informar, fazer cursos. Eu fui lá, fiz curso, fiz pós-graduação, fiz um monte de coisa. A gente precisa se informar. Não dá para jogar essa responsabilidade para o terapeuta, para os médicos, para outras pessoas. Nós, como família, a Sim, gente precisa dar esse suporte em todos esses aspectos, né? Econômico e perfeito. emocional
Então a gente tem que se informar para entender. E se Sim. informar no sentido também, a gente tem direitos, tem benefícios, né? Que a gente vai precisar para poder lidar com tudo isso. Uma outra coisa que toda a família precisa saber pelo menos para nossa, né? Agora eu vou contar uma questão que eu acho que é muito Por importante. favor. A gente tem coach parental. Sim. E foi muito importante, porque é o que eu falei, o Arthur não interagia nem com o próprio pai. Ele vivia só estereotipando, não se interessava por brinquedo nenhum. E a gente fez coach parental e foi tão importante, porque a gente... E tem na internet dicas de como fazer isso. Ó, esse livro, deixa eu mostrar um livro, já que eu não sei nem se vai dar tempo de eu indicar o livro, mas ó, esse livro, tá lá. Autismo, Compreender e Agir em Família. Perfeito. Gente, esse livro é maravilhoso. O capítulo 4 é o mais importante de todos, que traz essa questão do coach parental. Para como a gente acessa essa criança. Porque ele não olha, ele não quer brincar com você, ele não quer interagir com você, ele só te ignora. É um sufoco, porque você fala, então tá, suspeitou de autismo, tem que estimular. Como? Porque ele não... Como? Não se Você tá aqui falando comigo e eu tô assim, né? E estereotipia, que tem gente que eu não sei se o pessoal sabe o que é estereotipar, mas é aquele movimento repetitivo. Então, por exemplo, pegar a caneta e ficar aqui, né? Seria esse, por exemplo, né? Enfim, e tem muito mais, né? Então, você falando comigo e eu aqui, né? E aí, o que você faz comigo, né? Já aqui? Pois é, isso é muito mais interessante do que interagir com uma pessoa, né? Para ele. Então, não é fácil. Ai, que linda! Sim. A Malu, bonitinha. Obrigada, ai. Ai, Malu, eu acho que eu tô tão ansiosa por falar tanta coisa que eu não vou conseguir dar conta. Gente, é muito conteúdo, a gente vai ter que marcar várias lives. Não dá, mas essa é uma introdutória, né? Ou a partir estudando e fazendo pós-graduação, eu não vou conseguir falar tudo. Sim. Não, mas você já falou muita coisa importante já, que já, né, por enquanto já tá bem legal. Então, por exemplo, da família que você me falou, foi então, que o que a família precisa saber. Então, obter conhecimento, não dá para depender dos médicos só. Claro que precisa buscar, sim, ajuda, sim, mas você precisa, sim, se informar, você fez diversos cursos, você compartilhou com seu marido, com seu filho, né, para vocês caminharem juntos. Você também foi descobrir os benefícios que vocês têm, não é? Perante a lei, perante as situações. O que mais? Continua, vamos lá. Falei do coach parental, que a gente precisa... o coach parental. Não, sim, é verdade. Aqui, eu não anotei, 4, mas sim. Importante, porque eu não sei, vou tentar, né? Só dar um exemplo. Ó, o Arthur, ele Por não favor. nada. A gente precisa tentar ir conhecendo aquela criança, qual que é o interesse dela. E uma coisa que é muito comum as crianças se interessarem são brincadeiras sensórios-sociais. Então, sabe assim, jogar para cima, fazer serrador, puxar no cobertor, enrolar no cobertor, puxar no chão, sabe essas coisas? Sensorial é tudo que, né, vamos lá, né? Não é ficar ali na teoria, no pequenininho, é no grandão, né? Isso, uma coisa mais... A gente conseguir atenção, conseguir contato visual, porque é muito importante a gente conseguir esse contato visual para conseguir, né, estabelecer uma conexão com essa criança. Então, essas brincadeiras sensórias sociais foram maravilhosas. A gente aprendeu isso no coach parental, no capítulo 4 aqui. Então, a gente não querer já, porque a criança está toda atrasada, né? Não faz o que as outras crianças... Começa a dar uma angústia. Os pais a gente ficava angustiado, a gente não conseguia brincar de nada, não conseguia fazer nada com ele. Então, é muito importante a gente não querer já ensinando as coisas e querendo tudo do nosso jeito. A gente conseguir observar o que a criança se interessa, o que ela está fazendo e conseguir imitar, imita o que a criança está fazendo, narra o que ela está fazendo, valoriza o que ela está fazendo, ajuda ela a fazer o que ela está fazendo, mesmo que pareça super bizarro, porque, né, se você começa a olhar o que as crianças neurotípicas fazem, por exemplo, né, é que o Arthur nem carrinho ele não se interessava, viu? Por nada. Mas vamos supor que uma criança, né, com um carrinho tá lá interessada só em ficar rodando a rodinha, que isso é muito comum, né? Sim. E não é uma brincadeira típica, né, da gente jogar carrinho. Não tem uma função, né?
não tem função pra gente. Pois é, aí a gente Isso, oficialmente, é. porque para ele tem, e para ele aquilo é legal, e para ele aquilo é bonito. A gente começa a ir aprendendo o olhar dele, que encanta. Um ventilador é muito lindo, maravilhoso e mágico para eles. Eles têm um encanto pelas coisas, assim. Lembra que a gente estava até falando, né? Eu acho que eu te comentei. Quando como que era o nome mesmo dela aqui, da semana passada, Quem? da Alemanha? A Bibi, a Bibi. A Bibi. Isso, TDAH, né? E isso. eu vi uma comparação que eu achei tão legal, porque, bom, essas duas questões, TDAH e autismo, também andam muito juntos, mas isso aí é outro assunto, se a gente Sim, falar disso vai ficar muita coisa. Mas no autismo, se a gente pega um bosque, o autista vai se apegar a uma árvore. Entende o que eu quero dizer? Ele certo. se apega a detalhes. Sim. Já no TDAH, ele vai ver tudo menos a árvore. O passarinho, a folha que caiu. E é isso. Sim, sim. Está entendendo esse cérebro, que ele é diferente, ele curte as coisas de um jeito diferente e a gente precisa valorizar isso também. E à medida que a gente vai ajudando, vai valorizando, vai seguindo a liderança dele com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, a gente também vai tentando trazer para ter essa troca com a gente, para variar Perfeito. e fazer outras coisas, né? Então, isso é muito importante. A gente foi aprendendo tudo isso no coach parental. Ops. Sentar no chão Ah, e voltou. desenvolver. Epa, travou? Eu ia abrir a porta, travou, mas voltou, tá tudo bem. Não, entendi, Capítulo não, e 4, aí, capítulo 4 desse sim, livro é muito importante para a gente conseguir sim, abrir uma portinha. Brincadeiras tá, sensoriais, aí eu começo a conseguir contato visual, começo a tentar fazer imitação e ativar neurônio espelho dele, porque essa é uma questão, ó, quando a gente boceja, né? Se uma pessoa boceja, nosso neurônio espelho isso. capta e já começa todo mundo a bocejar, não tem Opa, neurônio ai, espelho. pessoal, pra você Então, já em casa, vamos lá. a gente precisa ativar esses neurônios espelhos no autismo. Então, a gente precisa ajudar eles a ter contato visual com a gente para conseguir ir ativando neurônio espelho e imitação e tudo mais, né? Para a gente Tá. conseguir começar essa interação com eles. Sim, Ai, deixa meu eu Deus, te fazer uma. Não, imagina, tudo. Já deixa eu te fazer tem uma tudo. pergunta. E aí, ok, fez, né? Enfim, depois você conta. Vamos, só quero tirar uma dúvida aqui até para a gente falar sobre isso. E aquela questão, né? De ok, então você é mãe do Tutu, mãe de uma criança com espectro autista, e aí você é guerreira, você é exemplo, Ah, você é ah, forte, vocês são uma família, né? é. Quer? Você tem o dom, Deus escolheu você, e como é tudo isso para você? Não, então, essa era uma das Como é, dicas que como eu é... Vamos que eu ia lá. fazer. Que a gente não é nada disso. A gente não é nada disso. Escolhidas por Deus, guerreiras, mães especiais, heroína. Nossa, a gente ouve cada coisa. A gente não é nada disso. A gente é frágil, humano, vulnerável. A gente precisa muito de ajuda, de apoio, de tudo que é lado. E eu acho que toda família precisa saber disso. Não é depois, de Sim. repente, por mágica, pronto, né? A gente vai conseguir passinhos de formiguinha, aprendendo, humildemente, e um com o outro, se ajudando, se ajudando. Então, eu acho que toda família precisa saber, pelo menos, tá, é uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente Por precisa de favor. um grupo de apoio. Sim. A gente precisa também, individualmente, né? De todo precisamos de terapeuta, né? De psicólogo, a gente precisa de vários especialistas e amigo e família, lógico, mas eu acho que o grupo de apoio é fundamental. Sim. Acho que toda Sim. família precisa saber que tem aí muitos grupos e a gente precisa ir tentar se achando. Minha mãe que diga, Sim. precisa, Opa! precisa de grupo de apoio, porque eu vi uma frase, olha que bonita, é assim, ó, saber de alguém que conhece a sua dor é um remédio que não se compra na farmácia. Nossa, eu amei Não. essa. É muito Sim. maravilhoso saber que a gente não está sozinho, porque é muito medo, Exato. angústias, são tantas emoções, como dizia o Roberto, Sim, são. a gente saber que tem outras pessoas que já passaram, que tem gente lá na frente que está aqui ensinando também tão generosamente, tanta gente querida,
ensinando o que já passou, e aprendendo com o outro, e a gente tendo a oportunidade também de ajudar. É uma troca Uma maravilhosa. troca Eu acho que boa. a família precisa Sim, saber que fazer parte de um sim. grupo de apoio, é lógico, não é qualquer um. Eu acho que tem que procurar e tem que filtrar muito. Tem que tomar cuidado, né? Essa é uma das coisas que eu também queria falar, que a gente precisa filtrar muito, evitar informações de curas milagrosas e profissionais desinformados e desatualizados. Isso a gente tem que filtrar e evitar, né? Isso eu também acho que toda família precisa saber. Perfeito. Mas fazer parte Sim, desses grupos e ter essa troca, eu acho que é tão valioso, é tão importante. É um senso de sim, sim. pertencimento, Não, isso é muito. sabe Sim, assim? não, isso é perfeito. Um ajuda a outra. Mas é verdade. Não, até porque a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo, né? E assim, e quando você me comentou isso, até compartilhando com o pessoal aqui, né, de que no final, quando a gente vai, que nem eu aqui sou cadeirante, eu sei que a Denise né, tem N pessoas né, com desafios distintos, e quando a gente se sente meio que sozinho, né, que você fala, nossa, eu aqui, no caso você, né, agora eu sou mãe de autista, tá, ninguém do meu lado e aí? Né, agora virei a super mãe, ok, eu, né, vou dar o meu melhor, eu quero dar, mas não é fácil, né, tipo, que hora que eu posso, né, chorar, para quem eu peço ajuda, com quem que tem a mesma dor que eu, né, então você compartilhar e você ter essa troca é importantíssimo. Então, além do que você já passou para a gente também, do conhecimento, dos benefícios do coach parental, né, essa questão também de você buscar grupos de apoio é muito importante para você Sim, partilhar ali com né, certeza. partilhar Ó, as suas dores, as suas conquistas e tudo mais. Porque conquistas também você me falou uma coisa importante sobre. Você pode contar a conquista do autista, por exemplo, que você falou do banheiro? você quer que eu conte a história também? Não, estamos aqui, já Então, é engatei, já, porque vamos lá. é muito louco. Quanto mais a gente estuda, é muito fascinante também, né? O cérebro deles é tudo diferente, porque a gente estuda desenvolvimento humano, tem tudo uma linha para as coisas irem acontecendo, um processo de amadurecimento, fase oral, não é? Fase anal e tudo mais. No autismo, Sim, no autismo se mistura tudo, é uma confusão, sim, não tem uma sequência e tudo é muito diferente, né? A gente estava lá no grupo comemorando porque criança, os nossos pequenos com 7, 8 anos conseguiram ir evacuar no banheiro. Então, isso pra gente é uma sim, história, assim, né, fora do comum. sim, Mas eu já ouvi também sim, histórias de autistas com 34 anos conseguindo, sabe assim? As nossas sim, histórias, as nossas conquistas, só a gente para entender. Porque parecem coisas sim, tão bobas, tão banais, assim, né, no mundo típico, e no atípico, sim, ganha um tamanho, assim, tão maravilhoso. sim, A gente fica sim. tão feliz, todo mundo feliz, pulando, radiante, porque o filho conseguiu fazer cocô no banheiro. Sim, Maravilha. perfeito, que delícia. Tanta coisa que envolve, lógico, cada um é único, mas pelas questões sensoriais, eles têm desequilíbrio, eles têm medo do vaso sanitário, e a gente tem que fazer todo um trabalho de dessensibilização para eles conseguirem sentar no vaso, porque ele Sim, consegue fica com medo. Tem tanta coisa envolvida, né? Todo o processo depois para higiene, para se higienizar, precisamos de ajuda de pistas visuais, de pictogramas, tanta coisa. E cada um é único, cada filho é único. A gente vai ter que ver a necessidade do nosso filho para conseguir ir evoluindo nesse processo todo, né? sim, É muito gostoso compartilhar tudo isso com as pessoas que entendem, né? Que estão lá sim. Que vão vivendo. vibrar tanto quanto você própria, né? Eu acho Justamente por viver as mesmas coisas, né? E até que para incentivar também, nossa, o meu ainda não conseguiu, mas o dela conseguiu, né? Então, vou vibrar pelo dela e vou continuar aqui na minha vivência, né? E devagarinho e a gente vamos chega lá, cada um no seu tempo, e vamos que vamos, né? Muito ver, legal. a gente vai Não, aprendendo perfeito. um com o outro. Eu acho que também toda família de autista precisa saber que Vamos lá. muito motivo para esquentar a cabeça, não tem jeito. Tratamento, a gente quer dar o bom e o melhor, mas a gente vai ter que ter toda uma sabedoria para lidar com tudo isso, porque é complicado, né? É caro. Então temos que ir à luta também Sim, atrás do que está de graça aí disponível para a gente na internet. Então, sim,
essa falta de dinheiro dos tratamentos, a escolha dos médicos, as escolhas dos profissionais, formar uma equipe é super desgastante, tem tanta coisa envolvida. Os convênios que não querem pagar, aí a gente precisa ir atrás de advogado, e aí tem toda uma preocupação também com o advogado, tem advogado aí que está só para explorar a gente, está cheio de profissionais, infelizmente, que Não, querem todos os, né, em todas as áreas tem profissionais e profissionais, né? E é, aí que os bons fiquem perto da gente, né? Ai, meu Deus, né? pois é, mas os grupos ajudam nisso também, porque aí uma mãe A conversa com a identificar esses outra, a gente bons. identifica, com certeza, uma ajuda a outra. Então, se Que alguém legal, quiser conversar comigo, o que eu puder ajudar, estou à disposição, porque a gente precisa uma ajudar a outra o tempo todo. que legal, sim, Escolas não inclusivas, isso esquenta pra caramba a cabeça da gente. Escola é a sociedade como um todo, né? Não sim, é inclusiva. A gente tem medo sim. tem medo de morrer, porque como que fica o futuro deles? Eu ouvi uma mãe falando que ela queria poder ter o direito de morrer, porque a sensação é que você não tem direito de morrer, você precisa ficar eternamente viva para cuidar deles. Oh, Então, meu Deus. em torno disso, que eu sei que é uma preocupação de toda família que tem um filho com autismo, né? Aí, claro, depende do nível de suporte que a pessoa precisa, né? Exato. Da gravidade, tem grau 1, 2 e 3. Agora eu não vou conseguir aprofundar, mas quanto maior o nível de suporte que essa pessoa precisa para funcionar, né, para se comunicar, para fazer as atividades de vida diária, quanto maior o nível de suporte, isso ela está num Mais preocupante para a família, né? não, e ela Sim, está no transtorno do espectro mais severo. Tem assim, leve, moderado, severo. Então, quanto maior o sim, nível sim, de suporte que essa pessoa precisa, mais severo é. sim, Tem muita preocupação e aí a gente precisa se juntar, se apoiar. Tem mães aí indo para a política, né, para poder defender os nossos direitos. A gente precisa estar de olho, uma ajudando a outra, porque precisamos de pessoas lá, né, para nos representar, para nos ajudar. Precisamos de sim. moradia, Só fazer, precisamos de escola inclusiva, precisa tanta coisa. nossa senhora, não, com certeza. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu vi que a Denise está aqui comentando, participando super, que no final das contas, ela vai sair. Poxa vida, acho que ela já até já saiu. Não, tudo bem. Não, porque ela está comentando, né, que ela, como pessoa cadeirante, assim como eu e tudo mais, quando a gente conhece pessoas afins, a gente consegue até se aceitar mais, se compreender mais. Então, essa troca em qualquer nível de diferença que a gente tenha, né? Às vezes até, sei lá, qualquer coisa. Não, eu gosto de pintar meu cabelo de rosa. Se eu conheço gente que gosta de pintar cabelo de rosa, fala, putz, não sou só eu que gosto de rosa no cabelo, né? Então você, claro, que aí a gente está trazendo com relação a uma deficiência, no meu caso, ou no caso do autismo, enfim, mas a gente buscar grupos afins é sempre muito importante. É só comentando aqui o comentário dela, né, que é bem legal. Mas com relação, então, a todas Acho as diversas coisas que você se preocupa, né? A visão dos pais, a Jana está comentando aqui, né? Que legal. Sim, é, não é eu, fácil, né? Quanta coisa. nossa, é muita coisa, muita coisa. É um misto Quanta de coisa. sentimentos, Então, todos o direito de. O que por você falou? tristeza, O direito de morrer, né, de quem vai cuidar, dependendo, né, do nível de de comprometimento, suporte. né, com relação aos advogado, a convênio, advogado se precisar. Infelizmente, muitas das vezes precisa, né? Ah, Convênio e por aí vai. Tratamento que é caro, é muito amplo, né? Então, uhum. quanta coisa que um pai precisa fazer, uma mãe, né? Os pais, né? A mãe, o irmão aí participativo também Eu, precisa, né? Vai lá. então, é um misto de sentimentos, é muita coisa. Eu acho que é muito importante a família saber que ela vai precisar acolher todos esses sentimentos como uma coisa natural, porque faz parte da gente ser humano. A gente vai precisar acolher e tentar ir desenvolvendo estratégias em cada situação. E para isso a gente vai precisar de profissionais, vamos precisar desses grupos, vamos precisar de amigos, de familiares, a gente vai precisar de, né, todo mundo aí para poder ir elaborando estratégias. E aí eu queria falar que ai, meu Deus, quem que falou de aceitação? Quem Foi a falou? Denise. Foi a Acho que Denise. foi a Denise. Acho que foi a Acho que Denise. foi. Nossa, isso que é uma das coisas que eu também acho muito importante para os pais. Alguém até brincou assim, nossa, achei tão legal, porque fala, parece que não cai a ficha dos pais, né?
Kika. Parece que a ficha Kika. Fica picando. Ai, ai, ai. Eu acho que essa questão da Ah, aceitação, essa questão da hum, aceitação acho que também tem tudo a ver. A gente precisa ir criando uma forma de aceitar. E aí uma frase, né, que está no seu livro, Transformar-se para opa, Transformar, eu sempre falo que é como um mantra para mim. Eu falo que é um mantra. Eu tenho frases de enfrentamento que vão me ajudando a lidar com tudo isso, com todas essas emoções, com os pensamentos. A gente precisa ficar fazendo todo um exercício, né, de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Mas uma frase que eu amo, que eu acho que tem tudo a ver com aceitação, é que a gente consiga ter serenidade para aceitar o que não dá para mudar, né? Pronto. sim, Coragem é, para aquilo que eu consigo e sabedoria para conseguir distinguir. E aí, para ter essa sabedoria, eu acho que a gente precisa de vários recursos também, para conseguir ter uma intuição, boa, e estabelecer uma conexão com algo maior, né, com o nosso Criador, para conseguir ter essa intuição e conseguir fazer as melhores escolhas para a noça vida, para a vida do nosso filho, para a vida da nossa colo. A gente precisa de colo, sim, Malu. A Apolo, boa, gente precisa de isso com aí, certeza. Malu, Perfeito, verdade, verdade mesmo. A gente precisa ter esse direito de chorar e sem achar que a gente está com depressão, né? sim, Não, porque não é fácil. Olha a quantidade de coisa que a gente tem que ir atrás, é muita coisa. Tem hora que, meu Deus, como não vou dar conta de tudo isso. É muita coisa. E a gente tem que ir desenvolvendo estratégias, né, com todo esse grupo, todo esse colo de todo mundo e sim, criar. Eu acho que a gente tem que criar esses mantras próprios. O mantra, para mim, é que é como se fosse uma música que vai tocando minha alma e vai me ajudando a ir transformando os pensamentos ruins, os pensamentos disruptivos, né, os negativos, em coisas melhores, para me ajudar mais a lidar com essa vida, né, com esses desafios todos. Então, eu acho que essa frase, esse mantra, para mim, eu trato como um mantra, é muito importante. sim, sim, Acho que a gente, como familiar, precisa saber abrir o coração para mudar toda a dinâmica familiar. A dinâmica sim, familiar muda completamente. E sim, aí eu acho que a gente precisa também reajustar as hum, expectativas quanto ao futuro. Né? É o que a gente estava falando, a gente comemora coisas pequenas, então a gente tem que ir reajustando as expectativas que a gente tem, né? Se fala muito que a gente precisa até vivenciar um luto, né? Do filho sim, que a gente imaginou que ia ter, né? isso, Vai nascer, vai crescer, vai se desenvolver, né? Tem toda, vai sim, estudar, então sim, fica tudo de lugar. exatamente. Tem Troca que tudo mudar tudo, com tem que certeza. ter as expectativas. Abrir o coração para todas essas mudanças, né? A gente está super feliz que o Dudu está desfraldando agora com 7 aninhos, vai fazer 8 aninhos em abril. A gente está super Sim, feliz, mas ainda tem todo um processo aqui para esse desfraude, ainda tem muita coisa. sim, sim, Nosso maior sonho como pais é que eles tenham autonomia, independência. Mas tudo sim, isso, dia a dia, tem muita coisa, precisa de muita estratégia, muita ajuda, muito apoio de muitas pessoas para a gente conseguir ir desenvolvendo tudo isso, todas essas habilidades. Ah, Malu perfeito. Malu quer falar. A Malu quer falar. Aí você aceita, você tem que aceitar ela quer entrar ao vivo, eu acho. Né, Malu? É, Aí ela vai te chamar aí. Ou você chama ela, clica no nominho dela e convida ela. Que a Pati que tá como anfitriã, que o meu deu problema. é a primeira vez que eu faço isso. Será que eu fiz Boa. certo? Ó, eu Ela, aceitei, ó. isso, ela já tá Oi, entrando, perfeito. Aê, Oi, Malu, welcome. boa noite, boa noite. Olha, que quanto Malu. Malu, aprendizado, linda. quanta coisa importante vocês estão falando, estão colocando. Eu não podia deixar de me manifestar. Quando eu coloquei aí que você Bonitinha. fala do apoio, que precisa do apoio, eu vejo muito o apoio ligado ao colo. Como a gente precisa, às vezes, de um colo, né? E eu Sim, até me emociono de pensar. E não é todo mundo que tem essa sensibilidade de ver que nós estamos naquele momento de precisar de um colo,
não é verdade? Então, isso também é muito difícil, pode parecer até que a pessoa não esteja assim, nos vendo como a gente gostaria, mas talvez seja o jeito dela, mas com o tempo, esse apoio e esse colo vem sim. É um aprendizado também. Quando você falou também das pequenas conquistas, me veio à mente, quando eu ainda dava aula na Pabex, nós tínhamos eu chamo menino, mas ele não era um menino, ele já tinha 20 e poucos anos. E nós subíamos todo dia depois do lanche para a oficina e todo mundo pegava o avental, colocava o avental para sentar na mesa e fazer uma atividade de pintura. E ele nunca, o Chico nunca, 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 apesar de todo aquele trabalho que eu vejo que você faz com o seu filho, porque eu acompanho fielmente. E um dia, do nada, nós saímos do refeitório, subimos para a oficina e o Chico parou em frente aonde estava o avental e segurou o avental. Ele não colocou o avental, mas ele segurou o avental. Nossa, Olha, aquilo, mas foi assim de uma emoção tão grande, porque um ano tentando aquilo e de repente o Chico segurou o avental. Né? Aquilo foi maravilhoso. Então, essa conquista que eu acho que você vivencia, a gente entende bem o que é, né? Quando você fala também da família, que a família entender, participar, eu acho que é isso mesmo. Só que muitas vezes a família também precisa de um tempo para assimilar tudo aquilo. E às vezes nós, como pais ou como profissionais que trabalhamos com a pessoa, a gente não, às vezes passa despercebido. Mas essa família também, às vezes, precisa de um tempo para poder interagir da maneira que é necessária e como nós Sim. gostaríamos, né? Então, Sim. a família Até também tem. só para eu agregar aqui o pessoal que está nos assistindo, a Malu, ela é expert, né, nesse convívio, né, porque ela trabalhou muitos anos na Pabex, né, Malu? Você apresenta para a Isso. gente rapidinho aí, Malu? Então, Porque o eu que você está trabalhei na trazendo Fabecs para a durante Jana, que comentou. 33 anos. E o Então, que é eu a vi os meninos Pabex? entrarem pequeninos e hoje estão de cabelo branco, de barba branca, né? Então, mas para mim eles continuam meninos. Sim, Então, eu acho isso também. Às vezes a gente não fala, puxa vida, mas a família também precisa desse tempo, às vezes, né? Mas ela chega lá. E esse chegar lá vai depender da gente, do trabalho que você está fazendo, que a Jaque está fazendo, que outras mães estão fazendo para mostrar essa necessidade. E uma verdade. coisa, isso que eu aprendi, e no começo foi difícil, foi bem difícil, mas hoje eu vejo que é bem assim. O filho precisa de férias da mãe, mas a mãe também precisa de férias do filho, por mais que isso é, seja difícil, mas precisa, precisa. Um aí, precisa de Pati, férias o do que a gente ia outro, falar também. sabe? Então, é assim, Pois é, colocar isso dentro da nossa e cabeça e falar, como? não, Como, eu Malu? preciso disso para eu É, continuar crescendo, para eu continuar ajudando, para eu continuar fazendo. Isso é importante. E e só para finalizar, eu vou dizer uma coisa que eu gosto muito, que é de pensar. Você compra um pacote de viagem, você quer ir para uma praia com sol, aquele mar maravilhoso, aquelas pessoas alegres, com música, com aqueles barcos coloridos que você vê. De repente você aterriza. Tem um problema no avião e você aterriza. Mas você não aterriza nessa praia. Você aterriza num lugar que não tem sol, que é frio, que não tem vida. E daí você fala, mas meu Deus, eu não quero isso. Não foi isso que eu quis, não foi isso que eu pedi, eu quero sair daqui, né? E aquilo vai te consumindo, mas daí com o passar do tempo você vai caminhando, você vai andando, de repente você encontra num lugar uma flor linda e você fala, puxa, o lugar não era esse, mas olha que flor maravilhosa que está aqui. Então, eu acho que
A gente que trabalha com as pessoas que têm deficiência, os pais, os irmãos, os amigos, tem que imaginar, sim, que mesmo naquele lugar que é frio, que é gelado, que não tem aquele sol quente, gostoso, vai encontrar uma flor maravilhosa que vai deixar o seu ambiente bonito. É só isso, gente. Muito obrigada. Que linda, Essa Malu. Malu arrasou, Muito gente. obrigada. Não, tá aqui a E Cris olha, comentando, ó, parabéns para pura vocês, parabéns para humanização essa vocês. live. Eu Ei, tiro o meu Malu, chapéu para vocês. Que bom, viu? Tomara que muitas imagina. pessoas aprendam Não, muito com vocês. Ô, imagina, Malu, essa live Agora, é da Pati. Tamo junto, continue, né? Que continue. linda. Ô, Malu, obrigada. Se você quiser, pode ficar aqui conosco, senão então, também, nessa você que questão sabe. das férias, Não, agora Malu, eu saio, eu fico só assistindo vocês. É? tá. Você que sabe, Malu, Malu. vou Tá pegar o bom, gancho tá da bom. história das férias, hein, Malu, mas de um jeito diferente. Ok. Bora. É uma das dicas que eu ia dar aqui, é justamente isso. Como fazer o autista interagir e se sentir bem? Eu acredito, essa era a terceira dica aqui para as famílias, que a primeira é você conseguir se sentir bem, você tá bem, você desenvolver autocuidado. Então, todo ser humano quer ser feliz e ser aceito, principalmente dentro da família, né? Eles é o que eles mais querem. Como que a gente vai fazer eles se sentirem assim, bem, felizes, aceitos, se a gente não estiver bem, se a gente não estiver bem com a gente mesmo, se a Exato. gente não dorme, né? Ai, menina, são tantos dias. Eu sou mãe, Exatamente. graças a Deus o Arthur dorme, mas eu vejo muitas mães É, muito exaustas porque não conseguem dormir. Os filhos com autismo exatamente. têm distúrbio do Uhum. sono. Gente, é uma loucura. A gente precisa se colocar muito no lugar do outro. Não é fácil. Não é Não é fácil. Mas fácil. conseguir fazer eles se sentirem bem, a gente precisa estar bem. A gente precisa desenvolver mecanismos de É, autocuidado para a é. gente conseguir. E aí eu gosto, né? Eu adotei, né? Falando um pouquinho assim do meu livro, né? Do que eu fiz assim nesse meu livro, nessas páginas de Por autocuidado. favor. Eu faço, Claro. eu adotei como se fosse um remédio, uma meditação de manhã e à noite. Então, toda manhã e à noite eu tento fazer uma meditação, uma conexão com algo maior para conseguir melhorar a minha clareza, minha lucidez, me colocar como intermediária, tentar ficar mais atenta, né? Como um canal, como uma antena para receber intuição, para conseguir fazer as melhores coisas para a gente, né? Para minha família, para o Tutu. Então, Sim. meditação, nossa, acalma, fazer exercícios de respiração, baixa a ansiedade, diminui frequência cardíaca, pressão e tudo mais. Meditação, eu acho que é um dos melhores remédios aí para ajudar. Tipo, as Sim. férias, eu acho que precisa ter um pouquinho dessa férias todo dia, todo dia tem que ter um tempo pra É, gente. Para Eu acalmar faço, ali. Sim. eu faço Sim. meditação. Tem que ter atividade física também, porque atividade física mexe com tudo, né? A gente precisa de uhum, tônus muscular, a gente precisa de ter energia física, mental, emocional, espiritual para lidar com tudo que envolve o autismo, todas as demandas deles. Então, acho que a gente tem que fazer atividade física, 30 minutinhos, que seja, né, todo dia, alguma uhum. Gera coisa. endorfina, serotonina, tudo de bom. E só Baixa rapidinho, da meditação, ó, eu tenho até uma garrafinha, ó, que é os seus pensamentos, ó. Às vezes tá tudo bagunçado, né, ó. Seus pensamentos perfeito. estão tudo aqui. Aí você Parece meditou. Ah, aí também é. Você medita, acalma. acalma, Ótimo, né? É, perfeito aqui. é bem isso. Nossa, eu acho Então, a muito meditação, a atividade física, importante. perfeito. Então, né, uma alimentação saudável, não só para a gente, mas a gente saber um pouco de alimentação saudável para eles também, porque não adianta nada a gente gastar um dinheirão de terapias e tudo mais se a gente não dá uma alimentação boa, saudável para eles. Porque se eles comem tudo que não presta, né? Sei lá, fast food, industrializado, um monte de coisa que não presta, gordura, fritura, doce, a gente enche eles disso, vai ficar tudo inflamado. Para todos nós, né? Ficamos inflamados se a gente não come direito, não come saudável. Como que esse cérebro inflamado vai aprender, vai conseguir ser estimulado, né?
Não tem como. Sim, Se preocupar com uma alimentação para nós e para a família toda, né? Saudável, com verdura, fruta, legume, tudo que vem da feira. Eu acho perfeito. importante esse autocuidado, fazer os check-ups direitinho, ter tempo para curtir o marido, porque eu vejo que, meu Deus, Ah, deixa, tudo deixa eu falar. separando, Não, separando. Aí é que não, e o entra seu as marido. férias, hein? Aí é que entra É, aquela parte das férias. A não, mãe e o seu, precisa de férias do filho. E essa férias é junto com o marido, Também, sim, não, e o seu marido tá né? aqui, gente. Deixa eu ler, porque eu segurei o comentário aqui, porque eu quero falar. O lindo. comentário do Ju Tava falando, aqui, o Ju fala assim, ó. Com relação às conquistas do Tutu, daqui a pouquinho você fala do relacionamento homem e mulher, que é mega importante, com certeza. Mas só para eu não perder o comentário desse pai aqui, super presente, participante. Cada conquista ganha, é, cada conquista do Tutu ganha uma proporção indescritível. O espectro de o espectro torna um mestre em nos tornar pessoas melhores a cada dia, né? Esse espectro do Tutu torna ele melhor. Sou melhor pai, melhor marido, melhor pessoa com tudo que aprendo com o Tu. Oh. Não podia deixar de ler. Pronto, porque eu não gravo os comentários, gente. Precisava deixar registrado esse comentário. Agora fala da sua relação com esse homem que acabou de fazer esse comentário. então, eu acredito que porque férias, né? Sei lá, uma vez no ano, eu acho que tem que a gente criar uma organização na agenda, sei lá, todo dia tem que ter um tempinho com ele para trocar essa energia, esse carinho com ele, né? Especificamente com ele, comigo mesmo, meu tempinho, com ele ter esse tempo, da gente conversar alguma outra coisa que não seja autismo. Exato. Eu acho Exatamente, que ter essa troca exatamente. um momento gostoso nosso de dar risada junto, de ver uma comédia, de ficar junto, de dar carinho, de deitar no colo e ganhar um cafuné. Tem que ter essas coisas. Sim. Dia a dia. E com o Luca, a mesma coisa. Eu ia falar sobre isso também, acho que estava mais para frente, mas também não sei se vai dar tempo. Tem que Luca é ter o filho mais velho, de 20 anos. o Luca é meu filho mais velho de 20 anos. Tem que ter tempo com outro filho, né? Se tiver um outro filho, porque o autista demanda muito, e dependendo do nível de suporte que ele tem, se ele tem um grau mais severo, ele tem um nível de suporte muito maior, ele precisa de um nível de suporte muito maior. A gente precisa ajudar com qualquer atividade de vida diária, precisa ajudar ele a se vestir, porque ele não consegue se vestir, ele precisa ajudar ele a comer, precisa ajudar ele no banheiro, dá com tudo. Então demanda muito, muito, Sim, muito, muito, o dia inteiro. E muito. a gente precisa arrumar esse tempo pra gente. Acho que eu perdi a linha de raciocínio, né? Mas tudo bem. A gente Não, precisa arrumar. mas você tinha comentado que você falaria sobre isso. Do tempo, Eu ia, mas não sei se vai ser faz parte. o Luca. Precisa Não, ter o mas tá tempo tudo do bem. Luca. Precisa ter o tempo do outro filho. Isso. Precisa se programar, se organizar e tem que ter o tempo dele todo dia também. Uma conversa com ele, com os Sim, que ele gosta, saber o que ele gosta, dar uma lista das coisas que ele gosta e para poder, né, ter o assunto, precisa saber, assim como a gente estuda tanto o autismo para saber como interagir com ele, sabe? É assim, acho que em todo mundo a gente precisa com saber, qualquer mãe. É. não Não, é? com relação. A maternidade é isso. Sim, a gente tem que participar, tem que saber, tem que, né? Não dá para que mudou totalmente o cenário da família, né? Mudou, não tem Mudou. como. Mas que ainda assim vocês precisam se abastecer ali de informações não ligadas ao autismo, também precisa, né? Enfim, mas sempre de olho ali no Arthur, né? Como você tinha me comentado até no privado. Porque ainda É, assim não dá para você largar totalmente, não ainda assim precisa dá, ficar com o olhinho ligado ali no dia a dia, não né? dá. Comentado, né? Que às vezes a gente precisa deixar. Como que você tinha comentado mesmo? Que às vezes precisa É, deixar eles mais à deixa, vontade, porque isso, deixá-los mais à vontade, assim, porque tem horas que a gente quer o tempo todo tá educando, tá fazendo alguma coisa ali não é bem isso. que fosse, né, que ensine, né, que corrija ali alguma uma questão, mas no final às vezes dá uma liberada, mas ainda assim você não pode liberar totalmente porque precisa ficar Totalmente. atenta. Você conseguiu me entender nessa questão? Com Porque certeza. é claro, ele tem que ter os momentos relax dele. Eu É.
É que eu vejo que tem mães que ficam desesperadas de deixar o filho lá estereotipando, fazendo steam, porque o Tu tem steam de tudo que é tipo. Tem tudo Uhum. que é steam, steam de ficar falando repetitivamente frases, ele tem steam com corpinho, ele tem tudo quanto é tipo de steam. Steam é a própria estereotipia, certo? É, isso Sim, não, estimula. só para o pessoal que não, só para o pessoal que não sabe exatamente o que é o STEAM, né? Que é a estereotipia, que é o movimento repetitivo, enfim. Isso dá um alívio para eles, é uma sensação agradável para eles, acalma, tem vários significados, né? Expressa, e muitas vezes eles não conseguem expressar se comunicando, eles expressam com o corpinho, muitas vezes Sim, todos é que eles estão felizes, o Arthur vive dando pulinhos de feliz. É que o jeito, bom, né, os lindo. instintos deles de se acalmar, de se autorregular. Então, tem tudo isso, né? Mas o que eu estava falando era essa questão. Às vezes não é questão só de estar estimulando, estar demandando, estar ensinando. Dependendo do nível de suporte que ele tem, a gente precisa estar alerta, porque senão, foi aquilo que eu te contei. O Arthur, além, né, das questões todas sensoriais, do autismo e tal, ele tem alterações de interocepção. Então, são as sensações do corpo. Quando a gente sente que está calor, que está frio, que está com vontade de evacuar, está com vontade de fazer xixi, todas essas sensações internas que a gente tem, o dele é alterado. Então, Sim, mesmo com tudo que a gente vem fazendo, todo o treinamento, escapa. Às vezes ele evacua na roupa. sim, A gente precisa sim, estar sempre de olho, porque senão, sim, sim. nossa, teve Mas é. tinha no controle remoto, na parede, no sofá, tinha cocô em tudo. Meu Deus, né? Então tem que Não é sempre fácil, não. ter alguém de olho. É Sim, nesse sentido que eu quero dizer, né? Não é que a gente não tá. deixa ele ficar, a gente tenta fazer as 20 horas semanais, que é o que tem comprovação científica, né? 20 horas semanais de estímulos, ensinar as AVDs, aproveitar todas as oportunidades de AVD para ensinar. Então, eu ensino ele a fazer o lanchinho dele, a gente tem um passo a passo para a gente, com pictogramas, para ajudar ele a fazer lá a banana com aveia que ele gosta, o leitinho que ele gosta, eu coloquei no tablet dele também. Tablet Sim, também tem comunicação aumentativa. E no sim, tablet também tem o passo a passo das coisas e ajuda muito. Porque eles têm sim, dificuldade de planejamento, execução motora, sabe? De ideação para fazer os movimentos, fazer as coisas. E tudo isso vai ajudando, a gente vai ajudando. E a gente quer que ele tenha essa autonomia, essa independência. Então, eu ajudo. Mas também tem uns momentos que a gente deixa ele à vontade para assistir o que ele gosta, para brincar sozinho. Ele praticamente não brinca. A gente tem que estar sim, ainda. Praticamente ele não brinca ainda sozinho. sim. Mas Mas, você entende o que eu quero mas dizer? no final, sim, com certeza. Então, Ele, mesmo com as estereotipias dele, eu tento incentivar ele a brincar com alguma coisa, mostro como que faz. A gente recebe muita orientação da equipe para ele aprender a brincar sozinho, porque ele ainda tem Ele é muita dificuldade. bastante estimulado, a gente percebe isso. é muito. A Ah, gente Ele é com certeza. bastante estimulado. estimular É. bastante, Ele é. Hã? Não, a ele gente é. procura melhor. Mas a gente deixa ele descansar também, ele relaxar, ele com as estereotipias dele, tem Uhum. esses momentos de relax, a caixinha do vazio. A gente brinca aqui em casa que a gente precisa das nossas caixinhas do vazio. Vocês também falam isso? Perfeito. Não, eu Tá no não nosso... falo, mas eu gostei. Sim, do nosso momento. de boa, sem fazer nada. Todo mundo Sim. se permite aqui em casa ter essa caixinha. Ah, quer ver o Tutu de novo? Ah, é. Cadê o Tutu? Peraí, eu já vou É, ver. tá bom. Onde que ele Ô, Pati, tá? o que eu só tô um pouco preocupada é com relação, Traga. assim, à duração da live, assim, tanto com relação aos nossos espectadores, como com relação se por um acaso o Instagram acabar nos derrubando, a gente pode, às vezes, perder tudo que você trouxe aqui de conteúdo, que é muito legal a gente gravar, né, e depois compartilhar. Para gravar, deixa eu até te comentar, porque, gente, a gente teve um problema no começo aí, para quem ainda não sabe, no final a Pati que teve que me chamaram, eu não consegui chamá-la, enfim, aí foi coisa do meu Instagram, não foi do dela. E aí no final ela está aqui me chamando e ela que vai ter que gravar essa live, gente. E aí para gravar, Pati, no final, só para você saber, ó, o Tutu chegou? Olha aí o Tutu!
Ó, tô de pijama. Ei, boa noite! E aí, meu amor, boa noite! É a tia Malu. M-A. Olha só que boné bonito! Aê, Tia E Malu. tá a Dinda é tão lindo! A coruja tia desses afilhados dela. A Dinda é Que muito coruja dos delícia! afilhados dela. Ela é, com certeza. Linda. Lindo, lindo. A tia Meire ali, ó, falando. Linda. Manda um beijo para essas tias. Eu que ganhei. Ah, lindo. As corujas. Oh, meu amor. Quanta coisa legal, Tutu. Gostosura da tia. Então, oh, Pati, a gente está no passo 3, né? Aê, Tutu, a Cris gostou de conhecer. Ele é o Tutu, Cris. Aê, que legal. Então, só para você saber, gente, eu vou, né, na hora que finalizar a live, você só coloca para compartilhar. E aí você clica no compartilhar, e aí você pode tentar mudar a capa, você tenta fazer alguma coisinha ali antes de compartilhar efetivamente. Mas você clica no compartilhar, tá bom? Porque se você não clicar, você vai perder, se você descartar. Eu aperto compartilhar. No compartilhar. Aí ele vai compartilhar no seu Instagram, mas assim, aí se você quiser, não compartilha direto não. Vai devagarinho, porque aí você pode mudar a capinha, você pode fazer comentário, aí vê direitinho, fazer com calma, mas é isso. Só para não perder aqui, gente, porque a gente teve problema Então, sabe que eu queria mas a fazer uma gente resolveu. sugestão? Por Eu favor. queria fazer uma sugestão, porque é muita coisa importante e legal, tudo Muita. num dia só. Que Sim, vocês pensassem numa outra data, num outro dia, com e tivessem certeza. um novo capítulo, porque, né, Sim, dá vontade de sim, sim, ficar sim. trocando mais. A Cris E realmente é elogiando, isso sim, que a Jaque falou, né? sim, Pensem nessa possibilidade, viu? sim, porque tem muito conteúdo. Porque a gente parou, a gente está no passo 3, né, Pati? E assim, se for resumir, eu fui anotando, tem tanta coisa legal que você trouxe, e assim, e que, meu, no final precisa, assim, a escala de rastreamento que as pessoas precisam conhecer, compartilhar, né? A família, né? O conhecimento que você teve, os benefícios que você buscou. Nossa, é tanta coisa que as pessoas precisam sim saber, tanto as pessoas na área da saúde, como na educação, como nós aqui, os, né, enfim, seres humanos comuns também, e por aí vai. Não é não, Cris? Isso, nova live, Cris, é isso? Eita, nós! Ai, O que eu faço? Eu mas e falo um agora? pouquinho agora da dica 4. Será que dá tempo? Se quiser pincelar, pincela pra gente. Eu Só ia que aí não falar. vai dar pra gente aprofundar, né? Senão vai ficar muito longo, né? Ó, a dica 4, que uma família com uma pessoa no espectro autista precisa exercitar a todo momento. Eu queria Tá. trazer 3 P's, que eu acho Três que é P's. muito importante. 3 P's. Tá. P1. Persistência e presumir competência. Perdão, volta. De novo. Paciência. Precisa exercitar Paciência. muito paciência, tem que respirar, tem que ter paciência. Tem que ter persistência. A gente tem que repetir, 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 repetir. Tem que persistir, tem que persistir. A gente vai ver resultado, mas tem que persistir. Não pode desistir. E presumir competência está ligado. Presumir que a pessoa é capaz de aprender. Acreditar, sim. Precisa acreditar. Não só na família, né? Acho que todo mundo, os profissionais precisam Sim. acreditar que aquela criança, Sim. aquela pessoa é capaz de aprender. Se a gente Sim. não acreditar, ele mesmo não vai acreditar. A gente Exato. precisa. E treinando, treinando, dia a dia, treinando, treinando. Às vezes parece que não vai dar, dá uns desânimos. Você fala, meu Deus, não é possível, acho que não vou conseguir ensinar, que ele não vai conseguir aprender. Mas a gente não pode desistir, a gente precisa acreditar, eles são capazes. A comunicação Respira aumentativa. e segue de novo, persiste. Exatamente. A comunicação aumentativa veio me ajudar tanto nessa questão, porque essa questão da comunicação é o coração do autismo, né? É muito complicado. Essa dificuldade que eles têm de interação e de comunicação.
E a partir do momento que a gente conseguiu ir treinando com eles, nossa, eu achava que não ia dar. Eu queria que ele aprendesse a falar sim ou não de uma forma consistente, coerente. Ele não sabia, Sim, 1 ano e meio atrás. Ele não sabia. sim. Ele falava palavras, ele falava banana, mas ele não sabia que a banana era uma banana. Ele fazia um som parecido com uma banana, porque a articulação Tá. é complicado para ele. Ele tem questões de apraxia, né? De fala e tudo mais. Mas conforme a gente foi conseguindo fazer ele entender o que era um sim ou um não, tinha dia que eu falava, meu Deus, ele não vai conseguir entender, ele faz uma confusão, ele fala sim por uma coisa, ele faz uma confusão. Eu, meu Deus, Ai, mas a gente precisa persistir, precisa acreditar que e ele... hoje? E ele conseguiu? Ai, hoje ele está formando frases. Lembra Uhul. dos pictogramas? Sim, Eles têm muito mais a falar do que eles conseguem. Eles têm sim, muito mais a dizer do que eles conseguem. sim. Ai, seria bom se a gente conseguisse E comunicar por telepatia. sim, não, uma coisa que é um exemplo bobo, né, que eu acabo trazendo, que eu já li, que eu já vi, que eu até coloco no meu livro e tudo mais, mas eu sei que é só um pouquinho, né, do que é o autismo, né? Mas é como se fosse, né, nós chegando, sei lá, hoje a Malu, vou enviar a Malu lá para a Arábia. A Malu vai ter que conversar lá, vai ter que se virar, Boa, né? sim. Então a Malu vai chegar lá, você vai conseguir falar, Malu? Nem Quem sei me língua árabe, dera. né? Então você vai chegar lá, você talvez vai até entender, porque às vezes é mais fácil a gente entender uma língua do que a gente falar. Tem horas que a gente até entende um pouquinho ali do inglês de um filme, entende, sei lá, alguma língua X, só que na hora da gente elaborar uma frase, colocar, expressar, é muito complexo. Aqui é claro que eu estou falando de uma maneira meio simplista, porque é muito mais complexo o É, autismo, né? Mas é para a não, gente ter um ótimo. pouco dessa empatia, né? Muito, E muito boa. tanto com relação a tanto com relação à comunicação e até com relação aos estímulos, que tem autistas, que não é o caso do Arthur, né? Mas que tem alguns estímulos que se eu colocar a Malu agora numa balada, aquela balada, putz, 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 aquela luz, aquela coisa, dependendo, você iria gostar, Malu? Você gosta daquela baladona assim ou não? Nem quando era jovem. Então, aí você chega É, lá, você fala, meu Muito Deus, estímulo né? de Muito voz, de estímulo. luz, de isso. som. Nem quando eu Isso. era jovem, Nem a nem gente que criança eu não tem, gostava. Ótimo. nem a gente que não tem nada tão acentuado assim, a gente acaba se incomodando. Imagina É, alguém que tem uma super sensibilidade, né? Uma hipersensibilidade, eu posso dizer, né, Pati? Tem Isso uma mesmo. outra palavra que eu queria lembrar, mas enfim. Mas É é isso, só para hipersensibilidade. comentar, Maravilhosa a sua né? colocação, porque aí tu cria mais empatia, né? Para a gente conseguir Sim, entender. Muitas vezes é difícil para eles se comunicarem justamente por isso. Eles têm essa hipersensibilidade, é difícil, todos os estímulos começam a atrapalhar. Como você brincou aí da balada, sim, a gente tentar conversar no meio de sim, uma balada é super complicado. Tentar falar uma língua, né, num país. As pessoas às vezes falam, autista é agressivo. Não, calma, não é bem isso, tem muito mito, né? Se a gente sim, está num lugar que a gente ninguém consegue entender o que a gente quer e a gente não consegue se expressar, chega uma hora que a gente fica irritado mesmo, né? fica, fica. Não é fácil. E Então fala, a meu gente tem, Deus, como é que eu falo isso? Papel, papel, não tá vendo? tem que pensar E aí não dá. estratégias como essa, ó. O que é legal do CA, da comunicação aumentativa, dos pictogramas? Muito símbolo e ajuda muito. A gente vai, sei lá, para um aeroporto lá no Japão, mas se tiver um desenho de um aviãozinho com uma seta indicando, né? Boa, Pronto. Não entendi boa. nada, mas eu entendi Aquilo aquele ali. pictograma. Sim, Então, a sim, comunicação aumentativa acaba ajudando muito, muito, porque vai trazendo, vai associando todos esses símbolos e ele vai começando a entender, né? Vai conseguindo, mesmo que ele não consiga falar, que é muito difícil para ele, a gente vai ajudando ele a formar frases e vai modelando, melhorar a comunicação. vai melhorando a comunicação e melhorando a comunicação melhora tudo. A gente validar, Sim, mesmo que ele não queira fazer uma certa coisa, a gente validar. Entendi que você não está querendo fazer isso. A gente validar o que ele está sentindo, o que ele está pensando é muito importante, né?
Perfeito, E, sim. e eu ia, né, nessa linha da empatia, né? Uma Hum, das últimas dicas é que eu acho que era legal a gente dizer para as pessoas assistirem filmes, séries, porque aí começa a entender um pouquinho melhor, né? Tá tendo uma série que chama Nosso Jeito de Ser, na Amazon Prime. Essa sim. dica é muito legal porque me disseram, né, eu tenho que investigar se Hum. isso é verdade, que os atores têm autismo. Uou, very good isso, hein? Gente, Porque não é tão fácil as séries, os filmes, tanto que tem um filme nacional aí que tá sendo bem criticado, porque colocaram um ator que não tem nanismo, como se ele tivesse nanismo. Então está sendo bem criticado porque utilizar, né, os personagens com aquela deficiência ou com aquela questão em si, como o autismo, é bem legal, é bem nossa, inclusivo. muito. Eu e o Ju, né, a gente adorou a série. Nossa, a Typical também é bem legal, mas a gente achou que o Nosso Jeito de Ser mostra um pouco mais a realidade, esses conflitos da família. Achei muito legal. Eles deram umas abordadas nessas questões. Eu acho que ajuda a ter empatia. Foi sobre isso que você falou agora, né? A gente se imaginar Sim, um pouquinho na vida deles, eles sendo, por causa desse transtorno do neurodesenvolvimento, muitas vezes a percepção sensorial é alterada e complica tudo, né? Complica a comunicação, complica tudo. Então é muito legal para a gente pensar a respeito, né? Assistir umas séries aí, tentar exercitar a empatia. perfeito. Nosso jeito de ser. Legal, Pati. Então tá na Amazon Prime, é isso? É, Eita, que legal. Nossa, várias dicas. O livro que você colocou também. Como você nossa, que vai salvar a live, se você puder, ou depois a gente joga também nos comentários dessa live, o livro que você indicou, esse filme que você indicou, para a gente deixar tudo mais ou menos registrado. É bem legal, para a gente não perder informação, né? Acho que é bem gostoso de compartilhar com as pessoas. Ai, meu Deus, você acabou assim, a quarta e a quinta, você acabou não conseguindo se aprofundar, né? Que mas eu acho que peninha. a gente encerrando, né? Depois a gente pode tentar aprofundar outros assuntos. Eu quero agradecer Vamos. a oportunidade que você está me dando aqui. É a primeira vez que eu Imagina. live que eu que abri. Sucesso! E deu tudo certo, arrasou como anfitriã. No Sim, final é importante que a gente está aqui, né? Que Deu aula, certo. que aula! Com Eu continuo certeza. aqui achando que aula maravilhosa. você Linda, né? também, Ai, você também é não, uma mestre para gente, Malu. Arrasou com com as suas certeza. Com Que bom, certeza. mas olha, cada dia é um aprendizado, né? Sim, com ai, não, com certeza. A gente tem muito a aprender uns com os outros, né, É, Malu? isso Malu, mesmo. até é verdade, eu preciso te convidar também para você ser meu livro humano, porque você tem boa, uma bagagem gigantesca. Depois você boa. topa? Topa, Malu? Ah, deixa eu pensar com calma sobre o assunto. Tá bom, vou te rodear. Ai, aqui, ó, Tá, deixa eu publicamente. pensar com calma sobre o assunto. Tá bom. Não, mas é Mas vocês estão verdade, de a Malu tem um parabéns. conteúdo incrível. Ai, ô Pati, de verdade, gratidão gigantesca por tudo, pela paciência aqui nessa internet, no Instagram e tudo mais. Você arrasou com E as todo o seu pessoas, conhecimento. meu Deus do Sim, céu, que foram, voltaram, lindas. Deus, muita gratidão, muita, muita. Mas olha, Obrigada, eu vejo, obrigada, gente. olha que Obrigada, coisa pessoal. maravilhosa. Eu tenho 74 anos e tenho oportunidade de aprender com vocês, Ai, tão jovens, tão lindas, uma coisa que mexe tanto comigo, que, sabe, que me faz pensar em tantas coisas. Obrigada, viu? ai, Ai, Obrigada. E olha, Malu. pensar que a gente pode usufruir da internet, imagina, na idade de Então, vocês, a gente não tinha esse nossa. privilégio, é um Não, privilégio. não tínhamos. É um né? privilégio, né? Muito legal É. estar aqui, né? Compartilhando história, conhecendo novas pessoas, trocando informação. Ó, o Rafão acabou de chegar. E por aí vai, tanta gente legal, que gostoso. Obrigada, Rafão, por estar aqui. A Obrigada. gente conversou bastante com a Paty, que ela trouxe muito conhecimento bom. A live vai ficar salva no perfil ali da Paty, aí depois a gente compartilha mais também. Ai, gente, Paty, muito obrigada. Obrigada por
participar, por encarar aqui essa biblioteca. Depois você vai trazer mais coisa que você tem um conteúdo gigantesco, que você sempre você já traz, né? Então, pessoal, sigam a Paty, me sigam, estamos juntos, né? Tão bom. Obrigada, Malu, gratidão, você é linda. Eu que agradeço. Então, Um beijo grande para vocês, viu? Beijo. Beijo a todos, gente. Beijo. Se eu puder ajudar em alguma coisa, estou à disposição. Obrigada por tudo, 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 tudo. Sim, eu agradeço também muito. Aí, só para ficar registrado, meu livro, quem quiser conhecer um pouquinho da minha história também, meu site é www.jaquelinebezerra.com.br. Tá bom. É isso, gente. Tá. Um abraço a todos. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tenham uma boa noite Tchau. vocês. Boa noite também. Boa noite. Hoje aqui, e agora, o que eu Vamos faço lá. para gravar? É só você vem como se você fosse sair da live na setinha, e aí você vai dar um encerrar, alguma coisa assim. Oi? No X? Isso. E aí ele Tá. vai perguntar só para você se você quer compartilhar ou descartar. Você vai ver que vai aparecer essa opção, tá bom? Ai, gente, Tá. obrigada por No tudo. X, Obrigada, Paty. tudo, né? Não vai não. Fique em paz. Ele vai perguntar para você, tá bom? Fica tranquila. Beijo a todos, pessoal. Vai ficar gravado. Depois assistam. Beijo. Vai dar certo. Fica tranquila.